sonho, irmãos, de viver o que muitos homens de Deus viveram no passado. A gente está tão sensível ao Espírito Santo que a gente entra nesse lugar e ninguém precisa dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Na hora que você sentir vontade de vir diante do altar e ajoelhar, se quebrantar diante do Senhor, sem se preocupar com ninguém. Amém, irmãos? Esse é o meu sonho, que a gente viva isso. Um ambiente gerado no coração de Deus de sensibilidade. Para a gente entender que Deus é poderoso para fazer sempre algo novo no nosso meio. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, verso 1 ao 3. Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 3. Todos acharam? O coração do homem pode fazer. O que ele pode fazer? A palavra está dizendo que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? De quem? Do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, eu quero continuar falando sobre uma palavra que eu comecei a falar sobre ela ontem, sobre decisão. Todos nós somos impulsionados a tomar decisões, e a gente corre um sério risco em tomar decisões, porque decisões, elas são fruto sempre de uma necessidade. Você só toma uma decisão porque você tem uma necessidade. Sim ou não? Você está com fome, você toma uma decisão de comer. Por que você toma uma decisão de comer? Porque você teve fome, você precisa alimentar o seu corpo. Seu corpo físico e natural agora está dizendo para você: olha, você precisa se alimentar. E é natural que a gente chame isso de fome, não é isso? E alguém diz assim: eu estou com uma fome. E nem sempre a gente sabe a dimensão do que é sentir fome. Talvez alguns aqui já tenham sentido fome de verdade. Porque fome é quando você tem a necessidade de se alimentar, porém você não tem de onde prover ela. Fome é o que sentiu Jesus no meio do deserto. Jesus sim teve fome lá, no meio de toda aquela dificuldade que ele estava, num lugar inóspito, um lugar totalmente desfavorável para alguém permanecer. E a palavra diz que depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra diz que ele teve fome. Por que ele teve fome? Provavelmente porque ele bebeu água, porque seria humanamente impossível. A gente está falando de Jesus, que era 100% Deus, mas também 100% homem. Então o seu corpo físico e mortal necessitava de água. Mas a palavra diz que chega um determinado momento que ele tem fome. E Provérbios está trazendo para a gente uma reflexão acerca das nossas emoções, dos lugares em que as nossas necessidades podem ou não nos levar. Porque as nossas necessidades, às vezes, nos levam para lugares corretos em Deus, mas às vezes as nossas necessidades, elas nos tendem a levar para lugares que Deus não escolheu a gente estar nele.
Se você parar para observar o momento da tentação de Jesus, a palavra diz que depois de tudo isso, ou seja, depois de Jesus ser batizado, depois de agora ele ouvir a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. O Pai testemunhando do Filho, mas agora o Filho vai por um caminho, mas esse caminho que ele vai não é uma tendência da sua alma e do seu coração, não é um desejo que nasce dele, não, eu vou para um lugar agora para eu poder me revestir de Deus, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Não, ele vai para um lugar e a palavra diz: depois de tudo isso, foi Jesus conduzido ao deserto. Para quê? Para ser tentado lá. Então deixa eu te dizer uma coisa, aprenda isso, por favor. Nem todos os lugares em que você está passando dificuldade é ausência de cuidado de Deus. E nem todos os lugares em que você está passando dificuldade e necessidade são lugares que Deus te levou lá. Porque às vezes você e eu passamos algumas lutas na nossa vida que são resultado simplesmente de respostas emocionais da nossa vida. E quando a gente pensa em decisão, nós somos toda hora impulsionados a tomar decisões. Você agora há pouco ouviu eu testemunhar aqui de decisões que eu queria tomar na igreja ao longo desses 2 anos aí, e que eu não conseguia tomar a decisão. Simplesmente olhava para algo que eu queria fazer e decidir, e simplesmente eu não conseguia. Em alguns momentos eu olhei para tudo isso e falei: eu acho que eu não estou tendo coragem de tomar a decisão. Provavelmente essa pandemia me afetou e tirou um pouco da minha coragem. Amém, irmãos? Se tem uma coisa que eu sou, é corajoso, sim ou não? Sou ou não sou? Não, por favor, vocês estão aqui comigo? Eu sou corajoso ou não sou? Não tenho medo de nada, a não ser perereca. Só disso que eu tenho. Se jogar em mim, eu saio voado, correndo. Não tenho medo de cobra. No outro dia peguei uma ali entrando aqui na igreja. Você vê, o pastor cuida da igreja. A cobra entrando ali no corredor para vir para a igreja. Eu falei: não, aqui você não entra, serpente maldita. Aí peguei ela na mão, peguei na mão. Por quê? Porque eu sabia que não era venenosa. Eu conheço, entendeu? Olhei a cabeça dela, não era triangular. Falei: não, essa aqui não é venenosa. Aí peguei ela, joguei em cima da minha esposa, ela correu. Joguei em cima de outros irmãos, correram. Joguei em cima de gente aqui que chorou, queria ir embora da igreja. Não, fico mais aqui. Mas eu me considero um camarada corajoso. Amém? Amém, irmãos? Vocês concordam comigo? Tirando só um detalhe, que eu ainda preciso ser transformado e ganhar coragem desse bicho. Porque, deixa eu te ensinar uma coisa, perereca não é negócio de Deus. Não é, aquele bicho não é de Deus. Não é, eu provo para você na Bíblia. Deus olhou para Noé e falou: ó, pega todos os répteis que rastejam. Ele não falou dos que pulam. Aprendeu uma nessa noite? É bíblico ou não é? Ó, você aprendeu uma, é muito legal. Então não é de Deus. Então vamos tirar isso aí, não era para estar aqui. Ela não era para estar no nosso meio. Mas não sei o que aconteceu. Acho que a perereca, ela pulou na parede na parede da arca, ela ficou grudadinha lá. Mas vamos para a palavra aqui. Mas eu me considero uma pessoa corajosa. Já vivi desafios aqui enormes na igreja. E que tive coragem para fazer. Não, vamos fazer, a gente vai conseguir, a gente vai avançar. Num tempo de escassez financeira muito grande, quando eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor sempre me trouxe palavra de encorajamento.
Para quê? Para animar a igreja? Não. Para dizer para a igreja que em Deus nós podemos fazer muitas coisas. Em Deus você pode fazer muitas coisas, amém, irmãos? Isso não é um convite a uma teologia da prosperidade, não. A palavra de Deus diz que nele nós faremos proezas. E sempre primeiro as espirituais. Por quê? Porque bênçãos materiais são consequências de uma vida caminhando na presença de Deus. Você vai ver ao longo de toda a história. Mas nesses 2 anos, eu fui uma pessoa que estava sem coragem de tomar algumas decisões. E eu parei em algum momento para refletir nisso. E Deus me fez entender que eu não podia tomar decisões. Por que eu não podia tomar decisões? Porque a minha alma era um lugar que precisava de cura. Pastor, você está dizendo que você precisava de cura? Sim. Me fiz muito forte em vários momentos da minha vida, aqui nessa igreja. E em momentos que eu não deveria ter me feito forte. E isso chegou um momento na minha vida que pesou. E a minha alma precisava receber uma cura. Por que isso? Porque alguém que está com a alma cansada, ela vai tomar decisões erradas. Todas as pessoas na Bíblia que tomaram decisões com a sua alma abatida, elas sempre tomaram decisões erradas. Você pode observar todo mundo que toma decisões emocionais. E olha, deixa eu te ensinar uma coisa: não tome decisões baseadas em emoções temporárias e trazendo sobre você decisões permanentes a partir disso. Ontem eu falei para um povo que já ouviu um pouco disso aqui, sim ou não? Ó, viu? Teve gente que já ouviu disso. E ontem lá no Pastor Silvano eu pude falar um pouco disso, do poder que a decisão tem na nossa vida. Você olha alguém nervoso, sempre vai tomar uma decisão equivocada. Alguém que está com a sua alma despreparada para uma decisão, sempre vai ser voltado para uma decisão errada. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração se enche de tristeza, de amargura, é o mesmo que eu chegar aqui diante de vocês e viver uma dificuldade e chegar aqui e esquecer de pregar a palavra e simplesmente só ficar falando da minha vida para vocês, dos meus problemas. Não, aquilo na minha vida de bom tem que ser como um testemunho de vida para vocês. E eu estou mostrando para vocês que existiu um tempo ao longo de 2 anos na minha vida que eu não consegui tomar decisões. Por quê? Porque eu fui covarde? Não, eu descobri em Deus que em nenhum momento eu fui covarde. Simplesmente Deus estava preservando a minha vida e a vida da igreja. Por quê? Porque homens cansados sempre tomarão decisões precipitadas. Por isso que a sua alma é um lugar que precisa ser governada pelo Espírito Santo. Ele precisa liderar você, ele precisa liderar as suas emoções. Decisões emocionais sempre vão gerar consequências desastrosas para a nossa vida. Olha aquela mulher que Jesus encontra com ela no poço. Ela já estava no 5º relacionamento. E esse agora, além de ser o 5º, era um relacionamento errado. Quantas pessoas dão cabeçada na vida? Por quê? Porque não aprenderam ainda o que Provérbios revela para a gente. O coração do homem pode fazer planos. Ele está dizendo, o coração do homem nunca fará? Não, ele está dizendo, pode fazer.
Você pode fazer planos. A própria palavra diz para mim e para você: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Ou em outras traduções, um futuro e uma esperança. O que Deus está dizendo? Sonhe. Você pode sonhar, você pode desejar as melhores coisas para a sua vida, mas não esqueça de uma pessoa que é fundamental na sua vida para todas as decisões. E o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele está falando aqui de várias coisas, e eu quero citar duas delas. A primeira delas é a seguinte: olha, você vai planejar, e todo mundo que vai planejar, fazer planos do seu coração, ele precisa ser alguém que sabe o que está em volta da sua vida. E quantas vezes nós sentamos para planejar, como a visão do Evangelho de Mateus, quando diz: olha, pode alguém ir para a guerra sem saber com quantos vai? Com quantos irão com ele? Pode alguém construir uma casa sem antes se assentar e fazer um projeto e entender que ele tem necessidade de construir uma casa, porém ele tem que saber que talvez hoje não dê para construir o quarto, a sala, a cozinha e o banheiro, mas não dá, então faça só o quarto e a cozinha. É planejamento. Sabe quantas vezes a gente peca por não planejar as coisas? Deus não proibiu a gente de planejar. Essa é uma decisão nossa, fazer o planejamento. Mas depois existe uma outra etapa disso. É quando você senta com Ele, e aí Ele vai dizer o seguinte: mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha, planejei, Senhor. Todo o meu projeto é esse. Eu me planejei para fazer isso, mas agora eu quero a Tua direção. Agora, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E às vezes, o que você ouve? Nada, silêncio. Como eu, ao longo de 2 anos. E não que eu não tenha pedido ao Senhor. Eu sou um pouco igual Gideão. Eu peço a Deus sinais: Senhor, me mostra. Usa alguém, faz alguma coisa. Mas às vezes Deus não fala nada, não diz nada. E aí o que você faz? Você fica parado. Por quê? Porque não decidir na direção de Deus ainda é a melhor decisão. Você pegou isso ou não? Não decidir em Deus, ainda assim, é a melhor decisão quando você está nele. Não vou decidir nada hoje. E a gente é pressionado a isso, a ser rápido. Não, tem que resolver. Quem disse que você tem que resolver? Você já parou para pensar que Deus, sendo Deus, Ele faz a recriação da terra em 6 dias? Já parou para pensar? Quantos dias Ele recria a terra? Em quantos? Em 6 dias. E você quer resolver coisas no estalar de dedo e com uma decisão. Para, às vezes. E o esperar e o descansar em Deus, como uma das canções que você cantou aqui. Descansar no Senhor, às vezes, é a solução para todos os nossos problemas. Mas a dificuldade, às vezes, é entender Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você vem para o Senhor, Ele te dá alívio e descanso. E quando você está aliviado e descansado, você vai estar centrado para tomar a decisão correta na sua vida. Nós somos frutos daquilo que decidimos. Você e a sua família são benditas do Senhor na terra. Glória a Deus. A minha família e a sua é bendita do Senhor na terra. Mas por que ela é? Porque Abraão decidiu: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei.
é a decisão pautada num direcionamento de Deus. Toda decisão na nossa vida precisa passar pelo crivo do Senhor. Se você decidir pelas suas emoções, você vai se frustrar, você vai fracassar. E olha, se tem uma pessoa na face da terra que é impulsionado toda hora a tomar decisão, é o pastor. É ou não é? Sim ou não? Você quer me ver errar? Me pega num final de culto e me cerca e diz assim: pastor, posso fazer não sei o quê? Eu estou às vezes assoberbado, cansado. E aí eu vou dizer para você, sim. E às vezes a palavra para você não era o sim, era o não. E o nosso Pai é assim. Lembra quando você pediu para sair? Quando você era jovem? Você pediu algumas vezes para o seu pai e para sua mãe. E aí, em várias delas, eles disseram para você o quê? Oi? Não. Mas em algumas outras eles disseram sim. Foi ou não foi? Mas se eu disser para você que também tem uma terceira opção, você acredita em mim ou não? Sim ou não? Tinha uma terceira opção. E eu já ouvi várias delas da minha mãe e do meu pai. Posso ir em tal lugar? Vai, mas eu não me responsabilizo. O problema é seu, se você quer ir. E a gente era teimoso, não era? E todas as vezes que a gente foi, o que aconteceu? Hein? A gente só se deu bem, não foi? Não é? A gente só se dava bem. Eu lembro uma vez morando em Bicuí, eu pedi: mãe, posso ir brincar com meus amigos? Pode, meu filho. Vai brincar onde? Eu vou brincar lá na praia, perto da costeira. Não vai. Mãe, deixa eu ir. Então vai, o problema é seu. Eu fui. Aí fui brincar de pique, polícia e ladrão na costeira. A gente brincava na costeira, imagina. Aí, polícia e ladrão, como é que era? O tiro, pedrada. Aí a gente ficava atrás das pedras. Aí a polícia atacava a pedra, a gente abaixava. Opa, já veio a pedrada. Aí levantava para dar a nossa. Numa dessa, eu pensei que a pedrada tinha vindo. Quando eu levantei, ela me achou. E não era difícil acertar, né? Mas isso foi fruto de quê? De uma decisão pautada em algo que eu achei que era uma liberação de Deus. Então, às vezes, a gente recebe de Deus o silêncio, mas o nosso coração fez tanto plano e tanto planejamento que agora a nossa prioridade é a realização dos nossos planos. E a gente esquece que a nossa vontade, ela é transitória e passageira. Você já viu que você está com vontade e às vezes passa? Tua mãe falava para você: vontade é coisa que dá e passa. Mas às vezes essa vontade, que é transitória e passageira, ela persiste em perdurar na nossa vida, para tentar nos levar a decisões emocionais, pautadas no nosso planejamento, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja. Não, eu quero isso. É como alguém que vem para você para te pedir um conselho e uma orientação. E aí alguém chega diante de você: pastor, olha, eu vim aqui para pedir a sua bênção, porque eu estou pensando em namorar com fulano. Aí o pastor fala: não é tempo de você namorar. E aí você vai e namora. E depois, o que acontece? O que acontece? Dá tudo errado. Por quê? Porque você já foi para lá
com uma decisão tomada. O dia que você tiver com uma decisão tomada, nunca me procure para um conselho. Se você já tomou a tua decisão no teu coração, não é de conselho que você precisa. Pessoas que já tomaram decisões não precisam de conselhos. Pessoas que têm dúvida acerca da decisão precisam ir para Deus com o coração totalmente aberto. Senhor, eu quero isso, mas antes de querer isso, eu quero fazer a tua vontade. A minha é transitória, a minha é temporal, a minha é passageira, mas a tua é boa, é perfeita e é agradável. Mas é difícil a gente ser assim. Não está diante de vocês o cara supra-sumo, ele é o fera na decisão. Não, também sou emocional pra caramba. No outro dia tive uma decisão no meu trabalho para tomar, diante de um problemão que aconteceu na fábrica. Um problema enorme. Posso nem entrar em detalhe aqui, só como exemplo. Mas o meu diretor falou, a decisão está contigo. O RH me consultou, mas a decisão está com você. Vê o que você vai decidir fazer. E aí ele disse para mim, vai para casa, dorme e descansa. Ele falou de algo que eu já conheço e sei. Só faltou ele dizer, descansa em Deus. Só faltou isso. E Deus usa as pessoas. E aí quando eu voltei no outro dia, voltei com uma cabeça para uma tomada de decisão. E aí tomei a decisão, e aí daqui a pouco, depois que eu tomei a decisão, uma pessoa muito experiente de RH me mandou uma mensagem, dizendo para mim, cara, parabéns, como é bom trabalhar com vocês. Como eu aprendi de humanidade com a decisão que você tomou com essas pessoas hoje. O que é isso? É você não ser emocional, porque senão você vai jogar pessoas fora com as suas decisões. Talvez, se a pastora Regiane fosse emocional, ela não estaria com uma pessoa tão linda e tão especial na vida dela. Não entendi. Entendi vocês não. Por quê? Se eu tivesse no lugar dela, eu não teria continuado comigo. Mas ela decidiu. Mas por que ela decidiu? Talvez porque ela já tinha aquilo que eu precisava ter na minha vida, chamada Espírito Santo. Jesus, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é tudo em todos, aquele que muda, que transforma, que faz de novo, que renova um homem, que transforma a minha e a sua vida. Mas onde está tudo isso? No poder da decisão. E quem decide é você e sou eu. Não é aquele programa Você Decide, mas no final é sempre você que decide. Você já percebeu que Deus não interfere nas suas e nas minhas decisões? Já parou para perceber isso? Que ao longo da sua vida, Deus nunca interferiu no que você colocou no seu coração em decidir. Por quê? Porque Ele respeita. Ele respeita você. Ele respeita as suas vontades. Ele é aquele pai do filho pródigo que está disposto a sofrer vendo o filho indo embora, mas ele está dizendo, eu vou deixar ele ir, porque eu quero que ele fique comigo, mas eu quero que ele fique porque ele ama. Por quê? Porque toda decisão precisa colocar a gente no lugar certo. E talvez Deus não interfira nisso, simplesmente pelo fato de respeitar a tua vontade, mas Ele quer sempre que você decida pelo melhor. Olha,
coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Ele sabe que a bênção é melhor, mas ele diz: olha, está diante de ti. Multidões, multidões, no vale da... Ué, você não lê Bíblia, não? No vale de quê? Da decisão. Ele está chamando a atenção e dizendo para a gente: olha, existe um lugar. E essa palavra, se a gente olhar a analogia dela, ela tem um sentido. Por que ele não fala multidões, multidões, no monte da decisão? Porque vale é um lugar que é desprovido da possibilidade de você visualizar coisas maiores. Então ele está chamando a nossa atenção: cuidado para esses lugares que você é levado para tomar decisões, porque às vezes você tem que ir para os lugares altos de Deus, porque de lá você consegue ver. Olha o que o salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas ele está falando de olhar para os montes, olhar para o alto, olhar para o Senhor, aquele que pode nos dar graça nas decisões que precisamos tomar. Por isso que nesses dias precisamos que a nossa alma seja curada pelo Espírito Santo. Precisamos de mais cultos como esse. Que o Espírito Santo vem e ministra na nossa vida. Mas ainda assim, a gente consegue ter o coração duro. Talvez você não veio aqui à frente porque você ficou com vergonha de vir e sentiu até desejo. E isso também é uma decisão. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que o teu coração... ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, se você sentir o desejo de fazer algo, faça. Se é na direção de Deus, Deus vai te honrar, Ele vai ministrar na sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas essa decisão, quem toma é você, de sair do seu lugar de marasmo, de conformismo, para um lugar de conformidade em Deus, para um lugar de crescimento em Deus, como a visão de Abacuque: olha, o Senhor me fará andar em lugares altos. Mas ele está diante de uma decisão, ele está diante de um cenário. O que ele está vendo? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as vacas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: ainda que tudo isso aconteça, a minha decisão é descansar em Deus. Por isso que você precisa descansar em Deus. Esses são dias de descansarmos no Senhor. Amém? Para que Ele cure as suas emoções e você passe a tomar decisões centradas em Deus. Eu quero orar com você. Fique de pé. Nesses dias você está sendo desafiado a isso. E se você tem decisões para tomar na sua vida e você quer um direcionamento de Deus, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você está aqui também e está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de você fazer também. Existe alguém aqui que está afastado, quer retornar? Levante a sua mão onde você estiver. É noite talvez de você fazer isso também. Feche seus olhos. Louvamos o Teu nome, Senhor. Quantas vezes estamos nesse vale da decisão, diante de tantas guerras, não só emocionais, mas espirituais também.
E aqui existem vidas que talvez precisem tomar decisões nesses dias. Como diz a tua palavra, o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos teus lábios, Senhor. Ó Deus, que esse seja um tempo de esperar em Deus, de confiar mais no Senhor, de depositar toda a expectativa em Ti, ó Deus. Muito obrigado, porque eu creio que o Senhor tirou os Teus filhos nessa noite e trouxe eles para esse lugar de descanso, para esse lugar de descanso em Ti, onde a nossa alma, ó Deus, ela é cuidada pela ação do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, ministra, ó Deus, na profundidade que só o Senhor sabe, aonde a palavra ministrada nessa noite, onde aquilo que foi liberado aqui através da Tua palavra, Senhor, não conseguiu alcançar. Agora eu creio que a ação do Teu Espírito é poderosa, é suficiente para alcançar esse lugar, ó Deus, dentro do coração dos Teus filhos. Eu profetizo isso, eu ministro sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, que essa graça do Senhor para nos ajudar nesse lugar de decisão. Espírito Santo, talvez alguém que esteja por trás dessas câmeras também, que esteja ouvindo, Senhor, essa palavra, sejam também ministrados pelo Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quantas vezes também o medo nos coloca nesse lugar de indecisão, onde nós não conseguimos tomar a decisão. Espírito Santo, no nome de Jesus, todo medo da tempestade, todo medo da adversidade, todo medo da dificuldade, todo olhar que nos leva à incredulidade seja anulado agora, no nome de Jesus. Visão espiritual para enxergar o tempo de Deus, para enxergar o haja de Deus. Que haja um tempo de ampliação da visão espiritual, olhos espirituais, ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um desses corações. Eu profetizo esse tempo de decisões centradas no Senhor, ó Deus. No nome de Jesus eu te peço isso. No nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada um deles. Cura as emoções, tira todo o cansaço espiritual, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, amém, Deus abençoe cada um de vocês, glória a Deus.